Olá, Shalom. É uma alegria estar me dirigindo a todos vocês através deste vídeo e eu gostaria de compartilhar aqui nesta ocasião uma palavra, que Deus colocou no coração dos pastores aí de vocês, e que também mexeu com o meu coração. E a partir dessa palavra-chave, transformação, eu gostaria de meditar alguma coisa com vocês, no dia de hoje. A Bíblia, ela trabalha este tema de forma muito peculiar. Na realidade, vários textos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, nos colocam diante dessa proposta de transformação. Mas eu gostaria de caminhar primeiro no entendimento de quais seriam os dois campos de transformação que a nossa mente é capaz de entender. Nós entendemos que há, na origem grega, dois tipos de transformação. A chamada metamorfose e a metanoia. Vejam que começam com o mesmo radical. Metamorfose, metanoia. A palavra metamorfose, ela vem exatamente da possibilidade de mudança da forma. Com isso, a mudança, pode haver mudança até do campo da própria substância, deste elemento. A metamorfose aponta para a mudança de características. A metamorfose aponta para mudanças repentinas. A metamorfose aponta para mudança da estrutura. Porém, a metanoia, de forma diferente, fala de mudança de mente. Vamos lá. Metamorfose. Meta, uma palavra grega, um radical, que quer dizer uma raiz, que vem da raiz, que quer dizer, que significa além de, sobre, acima de, algo que está acima de. Então, a forma, metamorfose, morfose é forma, há uma forma que está além, que está acima. Ela pode ser, então, encontrada. Exemplo da lagarta para a borboleta. Então, há uma mudança de características completas, de estrutura. Uma se rasteja, a outra voa, uma tem características, vamos chamar aqui de feias, que é a lagarta. A borboleta é admirada, tem cores, uma pode, no seu processo de defesa, ela pode sapecar o seu inimigo, como o próprio ser humano. E enquanto a borboleta não tem essa característica mais, então isso é transformação, mudança de forma. A metanoia é diferente. Meta significa a mesma coisa. Acima de, além de, sobre. Enquanto que noia vem de uma raiz, que é a raiz que significa no grego mente, que é nous. Então, noia é mente. Então, o que significa metanoia? É a mente ser conduzida para um processo além de, acima de, sobre o quê? Sobre o processo atual que a mente está. Então, essa evolução, essa mudança de mente, de mentalidade, que vai influenciar em escolhas, decisões, desejos, vontades, isto é metanoia. Isso não é metamorfose. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, se preocupa com metamorfose ou se preocupa com metanoia? É claro que não estamos preocupados com mudança de forma. Deus fez o homem lá em Gênesis, deu uma forma ao homem, deu uma forma à mulher, e assim é até hoje. Então, a mudança que precisa haver é de mentalidade, porque o pecado corroeu exatamente a mudança, a capacidade do homem pensar, decidir, escolher. Então, é a mente que precisa ser mudada,
Por exemplo, quando nós falamos na física, né, ciência física, em transformação, é importante entender que na física a transformação não altera substâncias, né? Ela pode alterar estados, como por exemplo acontece com a água líquida para a água sólida, né? A água que bebemos para o gelo. Então há uma aparente mudança de forma, né? E há, de fato, mas não há mudança de substância, né? Porque a substância continua sendo H2O, não há essa alteração. Agora, na química, ciência química, a transformação já envolve alteração e mudança de substâncias. Muda-se cor, muda-se cheiro, então muda-se completamente. E algo interessante na química é que muitas vezes as transformações químicas podem produzir explosões. Isso me faz lembrar de um tipo de transformação que o Espírito Santo, na pessoa do próprio Senhor Jesus, propôs aos discípulos depois da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus aparece aos discípulos que estavam em Jerusalém e diz para eles não se ausentarem de Jerusalém, porque haveria de vir sobre eles o que no grego lá se chama de energes, né? Haveria de vir sobre eles um poder, e esse energes, poder, seria capaz de transformá-los, de mudá-los, né? Na realidade, energes quer dizer capacidade de explosão, de mudança através de explosão, como se fosse uma transformação química, né? Mas é claro, Jesus não estava falando para eles de transformação química, né? Mas exatamente a química, quando fala de transformação, as transformações na química, as reações podem produzir explosões. E aí me lembrei da palavra energes no grego, né, que lá na nossa tradução está poder. Vocês vão ser revestidos deste energes, deste poder, dessa capacidade explosiva, né? E vocês vão ser minhas testemunhas a partir deste episódio. A gente sabe que isso aconteceu quando houve o enchimento do Espírito Santo na vida daqueles discípulos, daqueles que seriam apóstolos a partir de então. Muito bem. Eu gostaria de focar agora, então, para nós caminharmos para o final desta palavra, na revelação bíblica. O que a Bíblia tem para nos dizer sobre transformação? E aí, transformação não no sentido, como já falamos, de metamorfose, mas no sentido da metanoia, mudança de mente. Vamos analisar aqui alguns versos que eu considero importantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versos 1 e 2, ele assim escreve: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ora, Paulo está falando de um processo de mentalização, num processo de absorção de pensamentos, de coisas, né? Então, pensamentos, o exercício da mente, né? O exercitar da mente é o pensar. E aí Paulo vai dizer, pensem nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque se você está pensando nas coisas que são de cima, você está pensando exatamente naquele lugar onde Deus colocou o seu Filho Jesus Cristo à sua direita. Então, quando você pensa nessas coisas, você está passando por um processo de metanoia, porque você está substituindo aquelas coisas que são terrenas pelas coisas que são celestiais. O segundo texto é o texto de Paulo também falando aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Leio assim: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este verso aqui é tremendo para nós entendermos o processo de metanoia, de transformação, como ele acontece. Primeiro, Paulo diz que nós devemos estar de cara descoberta diante de um espelho. Então, tirando todas as máscaras possíveis, né? Porque não passaremos por nenhuma transformação se nós nos apresentarmos, né, diante de nós mesmos
com máscaras. E a verdade é que nós não conseguimos usar máscaras para nós mesmos. Nós sabemos quem nós somos. E aí Paulo diz que o processo de metanoia, de transformação, acontece exatamente assim. Claro que ele usa uma figura de linguagem. Coloque-se diante de um espelho, sem máscara alguma, de cara descoberta. E aí então, a glória do Senhor precisa ser refletida nesse espelho em você. Então, como que há um reflexo da glória do Senhor no seu rosto, e ele chama aqui de cara, né, que parece para nós na língua portuguesa quase que um insulto, e ele diz, como que a glória do Senhor vai ser revestida no seu rosto, na sua cara, como se você estivesse olhando no espelho. Ele vai dizer que essa transformação, ela é produzida pelo Espírito. Olha como que ele termina o verso. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você vai ver, você vai ser transformado, né, como pelo Espírito do Senhor. Então a ação é do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. E aí, no meio aqui, Paulo vai dizer o seguinte, isso acontecerá de glória em glória. O processo de metanoia, o processo de transformação, é um processo gradativo, paulatino. Ele começa com uma mudança de coração, você desejando a Cristo, mas a metanoia, que é a mudança de todo o processo de mentalidade que foi construído no pecado e agora transformado, ele precisa ser na glória de Cristo. Este processo ele vai acontecer de glória em glória. O Espírito do Senhor vai se manifestando em você de glória em glória. Então esse processo vai fazer com que você um dia se chegue diante do espelho e se olhe no espelho e você vai perceber, poxa, eu preciso mudar ainda nessa área. A minha mente ainda não foi transformada com relação a isto. Este desejo, eu preciso ainda submetê-lo à vontade do Senhor. Então você está com isso percebendo que a glória, o processo de glorificação está acontecendo com você. Então uma mudança. Você chega depois novamente diante desse mesmo espelho e você consegue perceber que o tempo já passou e você não cai mais naquele pecado, aquela vontade, aquele desejo foi dominado. Então você percebe que essa evolução da glória em glória está acontecendo na sua vida. Esse texto é lindo e mostra exatamente o processo de metanoia. Mas Paulo continua e ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: o mundo ele tem uma proposta que é a proposta de estragar a nossa mente, de poluir a nossa mente, de não permitir a transformação da nossa mente para que ela se aproxime da glória de Deus. Então Paulo vai dizer que com relação ao mundo nós precisamos transformá-lo e não tomar a forma dele, conforme, né? E não tomar a forma dele, não nos conformarmos com o mundo. Mas para não nos conformarmos com o mundo, Paulo diz, é impossível isso acontecer sem que nós passemos por uma transformação da renovação do nosso entendimento, ou seja, da nossa mente, se não passarmos por esta metanoia. Então, quando nós passamos por esse processo de mudança de mente, nós vamos, primeiro, não vamos aceitar a forma do mundo e vamos transformar, né? Não só o mundo, como vamos transformar a nós mesmos, que a proposta aqui é transformai-vos. Então, nós precisamos nos transformar primeiro, assumindo a forma da imagem de Cristo Jesus através do processo de glória em glória. Agora, qual é a finalidade disso? Paulo vai dizer, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, o processo de vida do ser humano, a história prova isso, toda a história da humanidade prova isso, de que o ser humano ele está em busca de uma única coisa ao longo de toda a sua vida. Ele está em busca da felicidade. O que é que pode trazer a felicidade para o homem? Nós cristãos cremos que é exatamente quando o nosso processo de entendimento, de discernimento conduzido pela nossa mente é capaz de se encontrar com a proposta do eterno. E quando isso acontece, nós encontramos a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável.
ou boa, agradável e perfeita, na ordem certa. E quando isso acontece, nós nos encontramos exatamente com um padrão de felicidade que o mundo não consegue nos oferecer. Quero terminar com um texto que Pedro, no livro de Atos, no capítulo 3, verso 19, no seu discurso depois daquele movimento fantástico gerado pelo Espírito Santo na festa de Pentecostes, Pedro diz para o povo que ele estava: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que Pedro está dizendo é que o processo de transformação, de metanoia, passa por duas fases. Primeira delas, pelo arrependimento. Arrependimento é o processo do entendimento, do discernimento da nossa mente de que nós estamos numa rota de construção da mentalidade errada, né? De uma forma de pensar errada. Então, quando nós entendemos que a postura anterior era uma postura que não nos acrescentava nada, então nós queremos a correção, por isso nos arrependemos, ou seja, reconhecemos que aquela postura, que aquela forma de pensar, que aqueles desejos, que aquela mentalização, aquela mentalidade era uma mentalidade errada. Isso é arrependimento, é o reconhecimento do erro. Mas o segundo processo, Paulo diz que é a conversão. E a conversão é a metanoia, literalmente, a metanoia propriamente dita, né? É quando nós mudamos a rota, é quando nós mudamos o destino, né? É quando nós então damos meia volta, é quando nós mudamos a direção. E aí Paulo vai dizer que isso é possível acontecer para que os nossos pecados sejam apagados e sejam perdoados e que nós possamos então encontrar os tempos de paz, os tempos de refrigério, ou seja, os tempos de felicidade que tanto buscamos. Eu gostaria de encerrar com uma história, né? Uma ilustração. São muitas as ilustrações que falam de transformação. Talvez a da borboleta, né, seja a maior, a mais conhecida, né? Mas o processo aí é de metamorfose. Mas eu gostaria de encerrar com uma que já está também bem conhecida, bem divulgada, que é a da ostra e a da pérola. Quando algo que não faz parte da história, da essência e da existência, algo estranho, um corpo estranho, que entra dentro da ostra, pode ser uma pequena pedrinha, né? Ela não era para estar ali, mas no processo em que a ostra se abre, em que as ondas, né, batem contra as rochas onde geralmente elas ficam, elas podem, né, podem ser conduzidas para dentro da ostra pequenas pedras. Na realidade, um corpo estranho. E quando ela se fecha, o seu corpo, né, que é bem molinho, que é bem sensível, acaba sendo ferido por aquela pedrinha, por aquele corpo estranho. A ostra então começa a produzir uma substância, uma enzima, que acaba cobrindo, né, aquele corpo estranho. Vamos imaginar uma pedrinha que ali está. E aquela substância que é liberada pelo corpo da ostra, que para a proteção da ostra vai sendo ali, com o passar do tempo, solidificada, consolidada, cristalizada, a ponto de, tempos depois, dentro daquela ostra, aquele corpo estranho que a feria acabou virando algo muito precioso, acabou se transformando numa pérola. O que eu desejo para você é que as experiências difíceis da sua vida, as dores, talvez processos bem dolorosos que você já passou, que as experiências difíceis e tristes, talvez provocadas pelo próprio pecado, que você em algum momento viveu, praticou. O que importa é que você se arrependa, é que você se converta e que você passe exatamente por esse processo de metanoia, de transformação, e de um corpo estranho se transforme numa pérola preciosa nas mãos do Senhor e também no relacionamento com aqueles que vivem ao seu redor. Transforme-se numa pérola. Deus o abençoe. Paz.